Graça e paz! Tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves por aqui. Eu estou muito empolgado porque esse mês eu estou falando sobre o pastor, a família do pastor, a esposa do pastor, o filho do pastor, a história do pastor. E eu fiz uma série de live falando com esposas de pastores. E neste vídeo eu conversei com a minha esposa sobre o que é ser esposa de pastor, e eu acredito que vale a pena todas as esposas assistir esse vídeo até o final. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, aperte no sininho também para receber as notificações. Sabe por quê? Eu vou postar as outras pastoras que conversaram comigo nesta série de live que eu fiz neste mês que eu estou dedicando à família do pastor. Já clica aqui no gostei também. Vamos então para o nosso vídeo de hoje. Olá, Rose. Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia, tá tudo bem e você? Eu tô bem também, graças a Deus. Você dormiu bem hoje? Muito bem. Dormi ao lado de um pastor. Que legal, que legal. Rose, é o seguinte, eu estava falando para as pessoas aqui que é sempre importante que aquelas jovens que estão assim já se encaminhando para se tornar uma esposa de pastor, é sempre mais fácil quando elas são avisadas das implicações. E aí, você respondendo essa pergunta, você lembra daquela conversa que a gente teve no Chevette azul, no mês de junho, na porta da sua casa? Então compartilha com a gente aí. Eu lembro, sim. Nós estávamos falando em casamento, né? Nós namorávamos, estávamos conversando sobre casamento. E você parou e me disse, olha, eu preciso te dizer uma coisa. Hoje eu não estou exercendo nenhuma função ministerial, mas eu tenho um chamado e uma promessa de que eu serei pastor. Você tinha apenas 20 anos e eu 17. Aí você disse, né? Você acha que você conseguiria casar no casamento depois, me atender nesse sentido, ser uma esposa de pastor, né? E eu, tão jovem, talvez eu nem soubesse muito bem, né, quais seriam as implicações, mas disse que sim. Mas isso pesou bastante, porque, na verdade, sempre que no começo acontecia alguma coisa, eu pensava, não, eu disse sim, né, para o ministério. Então, hoje eu preciso procurar ajuda e seguir em frente e tentar ser bênção para o meu esposo, porque eu disse sim quando ele me perguntou. Eu não me casei enganada, né? Então, isso para mim pesou muito, né? Agora, eu até me lembro que nessa conversa, não é? Eu até me lembro que me parece que eu falei para você, olha, eu posso amanhã ser pastor de uma grande igreja, como eu posso ser pastor de uma pequena igreja. A gente pode morar num lugar legal, mas a gente pode morar num lugar muito humilde. Você lembra disso? Lembro sim. E legal. Então é isso tudo hoje. Hoje não nem tanto, né? Mas lá no começo, quando tudo começou, isso tudo pesou bastante para que eu não reclamasse, para que eu não ficasse murmurando. Então muitas vezes eu pensava, não, eu disse sim, eu aceitei. Então hoje eu tenho que ser bênção e não uma pedra de tropeço para que esse ministério não aconteça. Porque, na verdade, eu pensava, eu disse sim para você e para Deus, né? Então, eu tinha que procurar da melhor forma possível desempenhar esse papel sendo ajudadora e nunca te atrapalhar nesse ministério. Agora, Rose, você ouviu falando aí que algumas mulheres, elas quase que entram em depressão tentando atender às expectativas exageradas das pessoas que fazem parte do rebanho.
E você provavelmente passou por isso também, né? É, como é que você lidou com tudo isso? Quando as pessoas, assim, de repente, você sabia que esperavam muito. Como é que você lidou com isso para não se frustrar, não se deprimir, não desistir? Então, como eu sempre falo assim pro pessoal, né? É, eu às vezes eu uso palavras, eu uso formas de dizer um pouco mais direta, né? Então você usa assim, a expectativa exagerada, que bonito. E eu já uso assim, as cobranças. Eu fui muito cobrada, mas eu nunca deixei isso entrar no meu coração, me entristecer, me diminuir. Porque, na verdade, eu sempre soube que eu tinha um chamado para ser esposa de pastor e não ser uma preletora, uma pregadora, eu nunca tive essa... eu não sei se a palavra certa seria ambição, não sei, mas eu nunca me vi num púlpito pregando e aquela coisa que eu vejo linda. Eu acho muito bonito ver mulheres que ministram, que pregam e tal, mas eu sabia que o meu chamado não era isso. Meu chamado é mais servir, é abraçar, é amar, é cuidar. Isso eu tenho o maior prazer em fazer. Mas, então, essa questão assim, de ser cobrada, eu sempre me firmei sabendo quem eu sou. E nunca deixando que as pessoas me taxassem de alguma forma. Então, eu sempre blindei meu coração para que isso não me magoasse, não me chateasse, e que eu pudesse fazer algo que eu tivesse certeza de que Deus estava recebendo. Então, sempre assim, eu sempre procurei cuidar de pessoas. E então, eu nunca deixei que nada disso viesse a me deprimir, a me chatear. Eu sempre tentei tirar de letra, assim, da melhor forma possível. E queira ou não, as mulheres, né, Rose, precisam entender uma coisa. A mulher do pastor, ela divide o seu marido com muita gente, não é? Ela divide o seu marido com muita gente. E não tem como ser diferente. E é interessante que eu já vi situações acontecer, e você lembra disso, de uma irmã sem noção chegar perto da gente e pedir para você tirar uma foto dela comigo. É muito engraçado isso, não é? E você fez isso com uma naturalidade. Daqui, irmã, que eu vou tirar. O que você diria para as esposas mais jovens, não é? Porque tem algumas esposas que é ciumenta, que é possessiva, e que, às vezes, por questões bem menos do que essa, entendeu? Arruma maior confusão com o marido. O que você diria para essas esposas jovens, nesse sentido, para elas entenderem que é uma vocação cuidar de pessoas? Então, inevitavelmente, a mulher do... Eu não estou falando aqui de... Deixa eu esclarecer. Eu não estou falando aqui que a esposa do pastor tem que deixar o pastor vulnerável ao ataque de algumas mulheres inescrupulosas. Não é isso. Às vezes acontece de uma irmã inocente mesmo. Não há maldade no coração dela. E ela fazer isso que aconteceu. Agora, tem esposas que elas não conseguem entender e ter maturidade para lidar com isso. O que você diria para essas esposas? Então, você tem que saber julgar, não sei nem se julgar, mas você tem que saber conhecer... discernir, primeiro, né? Em primeiro lugar, o coração do teu marido, né? Então, assim, tem horas que tem mulheres que eu vejo que arrumam maior confusão com uma coisa que ela sabe que é ilógica. Por exemplo, nesse caso, a moça veio pedir para mim tirar uma foto tua. Eu entendi que foi assim uma inocência, talvez ela não foi por maldade. Se fosse por maldade, ela não ia pedir para mim. Ela poderia ter arrumado maior confusão se ela tivesse maldosamente pedindo isso para mim. Mas as mulheres eu acho que têm que prestar mais atenção no momento, naquele... se aquilo foi maldosamente, se o marido... Porque às vezes você fica julgando o tempo todo, fica o tempo todo só vendo maldade em tudo. Então, eu acho que isso só prejudica o marido. Eu acho que o ciúmes exagerado
só faz mal, né? Então, você tem que entender que você tem que repartir o teu esposo como se fosse uma outra profissão qualquer. Porque Médico. às vezes você não tá junto com ele, vamos supor, a esposa que tem um marido que trabalha, ele é advogado, trabalha num escritório. Você não tá com ele o tempo todo. E ele vai se relacionar, ele vai ter contato com mulheres, ele vai atender mulheres, ele vai conversar com mulheres da mesma forma que o pastor. Então, eu acho assim, a gente tem que olhar como uma atividade que ele faz e que ele precisa lidar com pessoas. E essas pessoas, muitas vezes, são mulheres. Então, agora, lógico, nós sempre tivemos o cuidado, eu sempre confiei muito em você, porque nós sempre tivemos o cuidado de não atender dentro do gabinete sozinho. Sempre que você fosse atender uma pessoa mesmo para ouvi-la, na maioria das vezes, não vou dizer sempre, mas na maioria das vezes eu estava junto. Então foi construído uma confiança também, né? Então, assim, eu sempre procurei me portar da melhor maneira possível, confiando, porque eu pensava, se eu não confiasse em você, não fazia sentido o pastoreio, né? No caso, não faz sentido. Se eu não confio na pessoa, como que eu confio que ele é um homem de Deus, que Deus habita no coração, que Deus fala com ele, que Deus usa? Então, eu sempre parti desse ponto. Se ele é usado por Deus, se Deus confia nele, por que eu não vou confiar? Caramba, porra, é isso aí. Então, o que você falou é poderoso. Conhecer o coração do marido, não é? E também ver a vida dele com Deus. É o que você falou, tá? Se o marido tem intimidade com Deus, se o cara ora, lê a palavra, jejua, certo? Eu acho que você tem que descansar nessa integridade espiritual dele também, não é? Agora, você, Rose... E ao contrário também, né? Se a mulher convive com um cara que se diz pastor, mas é um picareta e ela sabe, aí fica complicado, né? Então ela vai viver desconfiando realmente. Ela vai viver achando que se ele apronta em outras áreas, ele vai aprontar com ela. Então talvez seja às vezes, esse o motivo também de muitas mulheres só desconfiar, né? Você é a favor de que uma esposa de pastor, tá, que tem um marido, tá, que é uma farsa, que é um marido que não é coerente em relação ao que ele prega e vive, um marido, como você disse, um picareta, você é a favor que essa mulher denuncie esse homem? Eu acho que eu sempre, não sei se você se lembra disso, muito lá atrás, às vezes você me perguntava alguma coisa, o que eu faria, como que seria quando a gente ficava sabendo de alguém que algum pastor que adulterou, ou sei lá, que fez qualquer coisa errada, o que eu faria? Eu não teria problema nenhum em chamar nosso pastor líder ou alguém que estivesse acima, até para ajudá-lo, né? Porque às vezes a gente dentro de casa não consegue ser a esposa, a amante, a conselheira, a mãe, ser tudo, né? Então, eu acho que sempre é bom uma ajuda externa. Eu procuraria um pastor que estivesse acima dele e abriria o coração, sim. Tem uma pergunta aqui, Rose, que acho que seria muito legal você dar uma posição sua, assim, ó. Até porque você está do meu lado e nós temos muitos liderados. Qual deve ser a postura da esposa do pastor diante dos liderados? Tanto na igreja como na editora, no ministério, né? Olha, eu acho que a postura tem que ser sempre a mesma, de homem de Deus, de confiança, nunca de superioridade. Não é porque você é o líder e eles os liderados que tem que ser o chefe, né, por exemplo. Não. Ela tá falando assim, qual é a postura da esposa do pastor diante dos liderados? Eu acho também que tem que ser uma mulher de Deus, uma mulher de confiança, uma mulher que as pessoas possam olhar em você e crer que você pode fazer algo, ajudar, ou ser uma conselheira. Eu acho que tem que estar ao lado do marido em todo sentido, né? Em todos os sentidos, eu acho que... E é interessante que eu ouvi você
dando um conselho para uma esposa de pastor que eu achei muito pertinente, não é? Eu vou preservar a esposa, porque são nossos amigos, não são tão de perto, mas eu vou preservá-los. Mas eu acho que, mesmo que ela estiver nos ouvindo, ela vai ver como é importante isso. Você percebeu, num tempo de convivência com ela, que ela tratava, não é, os cooperadores, os membros, os liderados, quase como assim, servo e patrão, quase como um servo e senhor ou senhora. E aí, que conselho você daria para todas as esposas de pastores que estão nos ouvindo em relação a esse tipo de tratamento? Bem, eu particularmente, assim, me assusto quando eu vejo alguém tendo esse comportamento como eu vi nessa pastora que você está dizendo, né? De mandar, né? Ela dava ordem para as pessoas. E eu fiquei pensando, falei, meu Deus, a gente tem funcionários, né? Que trabalham em nossa empresa e eu principalmente nunca tratei ninguém dessa forma, né? Dando ordem, vai lá, pega, tal, não sei o quê. Então, eu acho que se você, como esposa de pastor, né? Dentro de uma igreja, eu acho que você tem que ser, ao invés de você ser a chefe, você deveria ser a mãe, né? Então, acho que tudo que você fizer com amor, com carinho, pedir um favor, não vai te diminuir de maneira alguma você pedir por favor, você agradecer cada vez que alguém fizer algo que está te servindo, está te ajudando. Então, assim, eu procuro da melhor maneira possível sempre pedir por favor, ver o tempo da pessoa, se ela pode ou não. Não aquela coisa de você tem que fazer, você... Então, é amor. Eu acho que tem que fazer com amor e tratar as pessoas com amor, independente da posição que você está, que você ocupa, e a posição que a pessoa liderada ocupa também. Eu acho que, para mim, todo mundo tem que ser tratado igual. Tem uma outra pergunta aqui, ó. Isso aqui você já passou por isso, né? O que fazer quando o seu marido pastor tem crise? Até aqui, nós já passamos por isso, ó. Né? Eu já vivi uma crise de ansiedade, de depressão, tal, né? E aí, ela diz assim, ó. Só que esse marido pastor não procura ajuda. Então, o que a esposa deveria fazer? Então, como você disse que nós já passamos por isso, né? Quando você teve uma crise de ansiedade e eu fui tentando ajudar da melhor maneira possível, sendo amiga, te ouvindo, tentando dar conselhos, procurando, assim, fazer a minha parte. Mas quando eu percebi que eu não estava conseguindo, eu pedi ajuda. Eu fui para um pastor muito amigo, um homem de Deus, um homem de oração, que eu sabia que eu podia confiar nele, e chamei e falei, olha, nós estamos precisando de ajuda, o Josué não está bem, e eu tenho medo que isso aumente muito e possa causar alguma coisa mais séria. Então, assim, contei mais ou menos o que estava acontecendo, e ele entrou também junto comigo em oração, e começou a conversar com você, e fez um propósito de oração juntos, tal, e Deus interveio e quebrou com essa corrente, sei lá, essa coisa mal que tinha acontecido, né? Então, assim, eu acho que quando você não consegue sozinha, peça ajuda, porque às vezes a gente deixa a coisa prolongar tanto e pode ser tarde demais. E tem pastores que chegaram ao suicídio, né? Tem pastores que chegaram a colocar fim. E às vezes a esposa, não. Ele fala que não quer ajuda. Doente não tem o que querer, pô. Não tem que querer. Não é verdade? Doente não tem o que querer. Doente você pega ele, leva para o hospital e se não quiser aí, você chama o pessoal que o leva. Doente não tem o que querer. Então, a Rose me ajudou muito, porque eu não queria estar expondo, falando... Mas, de repente, ela chegou num amigo e falou, ó, fala com o Josué, ele precisa de ajuda, e como foi bom, tá? E como foi bom isso. Para quem não sabe, a Rose é a mãe do Douglas, tá? Pastor do movimento Jesus Cop.
A Douglas é a mãe da Letícia, que é uma mulher maravilhosa, mãe do nosso netinho Joaquim, e que faz um trabalho lindo na internet também, orientando as mães aí que têm filhos autistas, não é? E o Pedro, que tem sido também uma bênção aqui no nosso ministério, inclusive por trás desse trabalho que eu faço, também tem muito aí da mão do Pedro, e ele também é líder lá do Ministério de Louvor da família de Juscop. Eu queria que você deixasse assim um conselho para as pastoras, não é? Que têm filhos e que muitas vezes, como a Letícia passou por uma crise lá na sua adolescência, como o Pedro passou por uma crise, certo? E acho que só o Douglas que não passou por essa crise assim, né? De esfriamento espiritual e afastamento, assim, não é? Mas o que você diria para as mães que estão te ouvindo agora, a partir das experiências nossas com os filhos? Porque os filhos dos pastores nem sempre são compreendidos, não é? Sim. Eu acho assim que você, né, nós sempre tivemos o cuidado de não colocar o peso do ministério nos ombros dos nossos filhos, né? Então, sempre eles nasceram já você sendo, se não era já pastor, mas já estava no ministério, né? Já estava integrado, já trabalhava no ministério. E então, assim, nós sempre cuidamos para não colocar o peso do ministério sobre os ombros deles. Então, eles eram filho de pastor, mas ele continuava sendo o Douglas, continuava sendo a Letícia, como sempre continuaram sendo o Pedro. Não tinha essa de, é o filho do pastor, olha, você tem que fazer assim. Não, a gente ensinava a palavra para eles, a Bíblia, e eles não carregavam esse peso. Mas, assim, quando nós passamos por alguns problemas com filhos e tal, a melhor maneira, em primeiro lugar, é amar. Independente dele estar na igreja, dele ser cristão, dele confessar a mesma fé que nós, não muda, né? O amor de mãe, o amor de pai, eu acho que você tem que saber separar esse tipo de coisa. E nunca desistir, né? Nós não desistimos, nós fizemos a nossa parte de todas as formas possíveis. A Letícia, quando ela teve um probleminha com 17 anos, né, ela se apaixonou arduamente por um rapaz fora da igreja, e nós lutamos como eu lutaria por uma filha que não precisava ser pastor. Eu acho que eu não queria que ela fosse para esse caminho que ela estava escolhendo, e eu sabia que ela não tinha maturidade para escolher, e nós lutamos por ela de todas as formas que nós podíamos. Então, não fazer vista grossa, não fingir que não está vendo. Às vezes tem mãe, tem pai que vê o comportamento do filho que não está legal, que talvez seja errado, mas, não, vai mudar, isso daí vai passar. Não, se você viu, eu acho que você tem que confrontar, você tem que chegar junto e trazer para perto de você. Mas eu acho que, assim, a melhor maneira mesmo de você ter um filho é amar, e que ele entenda que ele é amado, que ele entenda que ele é filho, respeitar também, cuidar da individualidade dele, sempre separando da igreja, que ele não é obrigado a ser pastor, ele não é obrigado a dar satisfação para a igreja toda, mas para os pais, sim. Lindo, hein? Rose, você mandou muito bem, pô. Você tem que vir sempre aqui falar com a gente. Nós vamos tirar uma foto agora. Vamos tirar uma foto bem bonita aqui agora aí. Vamos lá, hein? Eu tenho certeza que você foi abençoada ou abençoado por Deus neste bate-papo que eu fiz com a minha esposa. Se você não se inscreveu no meu canal ainda, se inscreva. Se você não clicou no gostei aqui, clica no gostei. Deixa aqui, aqui embaixo, sua pergunta, seu testemunho, seu comentário, sua crítica. É muito bom receber esse retorno de vocês que me acompanham aqui no meu canal no YouTube. No dia 17 de junho,
às 20 horas, nós teremos o Experiência Pastor Discipulando Pastor, 100% gratuito, 100% online, e o link está aqui, ó, na descrição deste vídeo. Espero você lá. Se inscreva. Até o nosso próximo encontro.